que é o raciocínio científico, o raciocínio lógico? No século XX, século XVIII a XX, ou XVII a XX, existia um sistema de lógica da ciência que era a metodologia indutiva. Essa metodologia indutiva, como é que acontecia? Você tinha o observador e a experiência. A partir dessa observação, tinha uma indução, que era de uma forma generalizada, construíam as leis, que as leis é o encadenamento de conceitos, né, um conceito universal, onde se produzia a teoria. Essa teoria, por dedução, fazia o tripé do triângulo, né, que seria esse daqui. E estaria pronta a teoria, né, por indução e dedução, ou seja, a dedução, como é que ela ocorria? A dedução ocorria quando você já tinha um pré-conhecimento sobre algo, ou seja, a gente só observa aquilo que a gente tem um pré-conhecimento ou um conhecimento antigo sobre o item, né? Por quê? Porque teria que ter um mínimo de conhecimento para poder ter controle dos fenômenos que fossem acontecer. Esse era o método da indução. No método da indução, como é que eles diziam que se isso era verdade científica ou não? Eles faziam alguns tipos de provas. Quais eram essas provas? A primeira prova era efetuar um grande número de vezes essa ocorrência, essa observação, ou seja, se ela se repetisse por várias vezes, se dizia-se que já era um passo para dizer que era uma ciência verdadeira, ou seja, que isso sim partia do princípio de ser uma teoria verdadeira. A outra experiência que eles faziam para evidenciar se era verdadeira era colocar esse objeto em condições variáveis distintas, ou seja, para um método científico por indução, se dizer que é uma ciência verdadeira, que é um fato real, que é uma teoria, ela tinha que ser repetida por várias vezes, por um grande número N de vezes, teria que ser feita em condições variadas, né? Ou seja, se você teria que, se fosse um objeto, um metal, como o professor deu o exemplo, né? Ele foi aquecido, então assim, esse metal ele poderia ser aquecido, poderia ser resfriado, que eram condições diferentes, e ele teria que resultar no mesmo produto, ou seja, ele teria que continuar sendo um metal, por exemplo, né? Então você teria que repetir isso por várias vezes em várias condições. Então esse é o método da indução, ou seja, a indução é a observação e a experiência que parte de um conhecimento prévio, vai para a indução vai formar a teoria, que são as leis do universal, ou seja, um conhecimento globalizado. A partir dessa teoria se verificava a veracidade das informações para se tornar um conceito científico quando ela passasse por dois tipos de prova, que era o controle técnico, é o predizir, ou seja, teria que ser feita no grande número de vezes e teria que ser feita uma variedade de condições, né, para realizar a experiência. Esse método indutivo que foi utilizado na era moderna, né, praticamente há pouco tempo, finalizando assim o século XX, onde foi que teve a virada, ele passou por um espaço de transformação. Esse espaço de transformação dele surgiram algumas críticas, que foi onde deu a oportunidade de surgir o método atual, que seria o hipotético dedutivo, que seria por Popper. Ele foi o maior filósofo e cientista que ele descreve o método atual, que é o contemporâneo, né, hipotético dedutivo. Então, quais foram as 4 críticas que tornou possível essa caminhada para essa mudança de método científico? A primeira crítica foi em relação assim, que no método indutivo ele falava assim, você tem que fazer um grande número de vezes para ter certeza, entre aspas, né, que essa ciência é verdadeira, que esse método é verdadeiro, ou seja, mas quantas vezes você tem que fazer? Então não se detecta um número de vezes que diga assim, tal número de vezes X, a partir disso aqui se pode se dizer que é verdade. Então não tem um número específico, assim como a variedade de condições, também não se diz quantos tipos de condição tem que fazer, então ela é muito subjetiva. É subjetiva em relação à sua quantidade de variação que tem que ter, e ela é subjetiva em relação ao número que você tem que reproduzir esse experimento. Então ela não tem uma precisão. A número 3, ela fala muito, que é dita mais por Hume, que no século XVIII, XVII, ele é um filósofo que
teve grande impacto na questão do empirismo, né, que o empirismo que está relacionado à experiência. Então ele dizia muito assim, que no empirismo ele relata muito a questão de todos, ou seja, todos os cisnes são negros, ou se tiver um branco, como é que seria reportado isso, já que não são todos? Então ele antecedia Popper, né, quando ele já criticava ou questionava o empirismo, quando se utilizava todos, ou seja, na ciência nunca jamais pode ser sempre todos poderia ser um pensamento mais antigo, que ele discrimina que várias observações, distintos locais, distintas formas, verificaram que os cisnes são negros, mas não quer dizer que os cisnes são negros, mas na realidade os cisnes são brancos, ou tanto faz a cor, não importa, mas é só um exemplo. Então, Hume foi o primeiro filósofo que ele começou a criticar essa questão do empirismo. Qual era a melhor forma de ser visto esse empirismo? Ele não criticava o empirismo, mas a forma como se via o resultado com o empirismo. Quando se questionava, como se dizia assim, todos, porque não são todos. E nunca vai ser todo, porque sempre vão existir as exceções. Aí, seguindo aqui, a quarta característica, né, de crítica ao indutismo, ela já vem por Popper, que ele vem sobre a lógica epistemológica do conhecimento, ou seja, que se parte de um marco teórico, que para se observar tem que existir um conhecimento prévio. Não tem como a gente observar algo que a gente nunca viu, não sabe ou nem sequer de onde surgiu a ideia. Ou seja, mesmo que sejam fenômenos da natureza ou sociais, o que seja, a observação ela parte sim de um conhecimento prévio, mesmo que seja um conhecimento inato. Então, o método da hipótese dedutiva, ela nasce sim a partir dessa crítica, ela vem do indutismo, mas ela nasce com essa crítica, que é uma forma de evoluir a metodologia científica, né, de como construir essas verdades científicas, que na realidade são verossimilares. Justamente por esse fato que nunca vai ser todos, mas parte dele vai ser, ou a maioria dele sim vai fazer parte desse todo. São o que o professor chama muito de falsibilidade, falsible, ou seja, nunca vai ser sempre todo 100%, mas a maior parte sim vai estar enquadrado naquele termo científico. Então, o método hipotético dedutivo por Popper, ele ocorre em 4 partes. O primeiro é um problema. Quando a gente tem esse problema, então depois a gente vai buscar, segunda parte, soluções e tentativas, que é onde vão gerar as hipóteses. A terceira parte são os ensaios e os erros, ou seja, são as provas que a gente impõe esse conhecimento que a gente quer provar se ele realmente é ou não é. Ou seja, isso ele tem, de fato tem que ser uma hipótese, ele tem que ter a opção de ser e a opção de não ser nas mesmas condições, tudo igual. Porque como a gente, nesse conhecimento aqui atual, o todo nunca vai ser todo, mas o todo vai ser a maioria, então a maioria vai ter uma resposta sim, a minoria vai ter uma resposta não. Então o hipotético é hipotético, ele tem que ter a opção do sim e do não para as mesmas condições. E o último é que a partir desses ensaios, dessas provas, é que a gente agora tem um resultado e a partir desse resultado a gente tem um novo problema. Um exemplo similar que o professor deu quando ele colocava 3 mais 5, 8. Então 8 foi um resultado e o 3 mais 5, que era o problema inicial, ele já deixou de ser porque ele foi resolvido. Agora eu tenho o resultado, que seria 8, e vou ter um novo problema porque eu vou colocar 8 mais 2. Então eu tenho um novo problema para repassar por todas as evidências científicas para constatar um novo resultado e assim por diante. Isso é um ciclo, isso não se para, a ciência não se freia. É o termo que a ciência não tem limite. Então, assim, a gente parte de um problema que é um estado de observação, mas de um conhecimento prévio, onde a gente vai gerar as teorias por comprovações e hipóteses, mas no final a gente não para. Existe um novo problema que vai gerar um novo conhecimento e assim por diante. Então, seria isso aqui. Eu tenho um problema A, onde eu vou gerar hipótese. Da hipótese eu vou fazer o ensaio, que seria a prova, né? E a partir daí eu tenho um resultado e eu vou ter um novo problema. Então, né, o progresso da ciência,
ele é verossimilar. Ou seja, o que é verossimilar? De acordo com Popper, a ciência ela nunca vai ter um estágio de ciência verdadeira, por questão de gerar hipóteses, onde a hipótese ela vai te gerar um resultado positivo e negativo, ou seja, ela é sim e ela é não, e ela tem que ser isso, ela tem que ser falsável. E se ela é falsável, ela é verossimilar, ou seja, é sempre semelhante à realidade, é sempre semelhante à verdade, onde o resultado ele tem que ser favorável, sim, para a maior parte do corpo, mas ele tem que ter um mínimo que seja de porcentagem para a negatividade, ou seja, sempre os pontos fortes e fracos, que é o que a gente vê hoje quando fala de causa-problema.